O negócio que está havendo é que o eleitor americano está à beira de um ataque de nervos. A Associação dos Psicólogos Americanos fez uma pesquisa e 70% dos americanos disseram que esta eleição é o principal fator de estresse na vida deles. Porque eles têm medo, a grande maioria tem medo, que seja o fim da democracia americana. Olha o William Bonner segurando o tripé na porta da Casa Branca. Lá, estão esperando a autorização. Os amigos da Globo. Olha lá, estão olhando o passaporte, o cara crachá e o William Bonner segurando o tripé. Isso a Globo não mostra. Bom, até agora há pouco nós tínhamos um senhor fazendo uma pregação lá atrás, perto da Casa Branca, e ao mesmo tempo tinha uma moça que cantava muito mal, eu tenho que dizer, cantando também, e estava bem ruim a situação. Agora chegou mais uma pessoa cantando, um pouco melhor, mas o barulho aumentou. Então, eu vou pedir desculpas pelo barulho que tem aqui ao fundo. Ele estará mais forte, e mais forte porque a Suprema Corte hoje tem uma maioria conservadora porque teve os indicados dele. Ele afrontou a democracia americana publicamente, né? E tem processos contra ele, mas ele que não foram julgados a tempo, mas ele falou em praça pública, mandou os seguidores dele irem para o Capitólio. E eles foram e quebraram e ameaçaram, portanto, a democracia. O que era aquele dia? Era o dia da certificação da vitória de Joe Biden. E ele passou esses 4 anos duvidando do resultado eleitoral. Então, ele é, de fato, um risco para a democracia e chegará agora sabendo que, primeiro, ele escapou impune daquele crime e agora pode ser absolvido, digamos assim, pelas urnas, se for eleito. E então todo o seu projeto fica muito mais perigoso para a democracia e para todas as outras questões importantes, como mudança climática. Ele é um negacionista. Esse é o fato de que Trump chegará mais forte. Donald Trump acaba de ser eleito presidente dos Estados Unidos e é importante nós valorizarmos, gente, a democracia. Ao contrário do que ele fez em 2020, quando alegou que houve fraude, né, na sua derrota para Joe Biden, agora a democracia foi feita e ele venceu. Ele já informou, gente, que vai ter a maior deportação em massa. Ele já informou que vai fechar fronteiras e o discurso dele sempre foi contra os imigrantes. Mas é interessante que entre os 4 estados com a maior proporção de imigrantes, que são Califórnia, Nova Jersey, Nova York e Flórida, ele só ganhou na Flórida, que inclusive tem a maior taxa de brasileiros nos Estados Unidos. Mas é isso, minha gente. Agora nos resta orarmos para que ele faça realmente uma política justa e correta para o mundo, porque os Estados Unidos, minha gente, os Estados Unidos possuem uma importância econômica mundial muito grande. Então agora é torcermos, de fato, torcermos e orarmos muito para que dê tudo certo. A gente vai testemunhar a história hoje. De qualquer maneira, seja a primeira mulher eleita presidente dos Estados Unidos em 235 anos de história presidencial, desde que o George Washington foi presidente eleito dos Estados Unidos em 1789. Até hoje, foram 45 homens. Fala que é o 47º presidente porque o Cleveland foi em 2 momentos. Mas 45 homens, 44 homens brancos e o Obama, homem negro. Quer dizer, teremos história se a Kamala Harris ganhar. Primeira mulher, é algo assim. É um divisor de águas gigantescos que nenhum de nós presenciou em nossas vidas. E não vai presenciar, será algo único. Ou será o retorno triunfal, messiânico, empoderado do Trump, numa volta por cima que tão pouco testemunhamos na história moderna dos Estados Unidos. E isso fez com que o resultado acabasse ficando parecido com o da eleição anterior, que foi muito apertada. Nos estados decisivos, são os modelos, né, que eles falam. São modelos. Eles usam. Então as pesquisas são muito manipuladas. Elas não correm risco. As pesquisas têm um efeito que eles chamam de herding, que é o rebanho. Então todas as pesquisas tendem a se parecer. Eles acham que o Trump, goste ou não dele, ganhou uma eleição de maneira espetacular. Uma eleição que nunca se viu antes. Quer dizer, houve
um erro de avaliação das pesquisas em geral muito grande, né? Porque a vitória dele foi uma vitória bem mais fácil do que se previa, né? E ele tem todos os meios agora de governar com liberdade. Ele vai ter apoio do Congresso, Câmara e Senado, vai ter apoio de uma Suprema Corte conservadora, né? E vai ganhar no voto popular. Quer dizer, realmente não há nada que impeça o Trump de fazer tudo o que ele quiser dentro da lei. E vamos ver se ele age dentro da lei mesmo. Porque se agir e mudar algumas coisas, vai ser uma decisão respaldada, pelo menos no início, pela maioria do povo americano. A palavra retrocesso define bem, do ponto de vista climático e ambiental, o retorno de um negacionista à Casa Branca, com o agravante de um parlamento que lhe será certamente subserviente, né? Maioria republicana trumpista na Câmara e no Senado, em se confirmando esse desenho, é algo ainda mais preocupante, com uma Suprema Corte igualmente afinada com Donald Trump. É o combo perfeito do retrocesso. A impetuosidade de Trump prevaleceu. Ele, como vocês já disseram, enfatizou isso na campanha, voltará a subsidiar e estimular ao máximo a produção de combustíveis fósseis que elevam as emissões de gases de estufa, que agravam o aquecimento global e os eventos climáticos extremos. Ele já foi condenado por essas 34 acusações. Todos esses casos vão ser arquivados. Mesmo esse no qual ele já foi condenado, não vai ser cancelada a condenação. Mas a sentença nunca vai ser proferida. Então é uma desmoralização, digamos, para o cargo, uma desmoralização para a democracia que tem mais de 240 anos, uma democracia sólida aqui nos Estados Unidos. Por isso que a gente fala sempre que o Donald Trump é um personagem atípico, é um personagem que subverte tudo que a gente sabe sobre a democracia americana, sobre a solidez da política americana. Eu estou aqui do lado do americano da mesa, que é o Brian, e ele foi ouvindo essas acusações, né, Brian? Engolindo em seco, né, André? Porque é muito ruim para um país que se propõe a ser o farol da democracia no mundo, um farol a ser seguido como exemplo de democracia, ter um presidente condenado. E isso é um cenário real. Essa vitória do Trump tem um gostinho de V duplo, vitória e vingança. O que a gente está vendo aqui no Palácio do Planalto é essa preocupação. Preocupação por quê? Por alguns motivos. O próprio presidente Lula já declarou sua simpatia, sua predileção pela Kamala Harris já na semana passada para uma entrevista à televisão francesa. E aí o grande foco, o foco principal no governo Lula é a questão do avanço da extrema-direita e a percepção de que o Trump representa esse avanço da extrema-direita, como isso já aconteceu em 2016 com a vitória do Trump pela primeira vez da Casa Branca. E aí lembram no núcleo do governo brasileiro o seguinte: em 2018, a onda Trump, a onda da extrema-direita no mundo, acabou elegendo aqui o Jair Bolsonaro. Essa é a questão política principal. Aí tem lembranças de tudo que é tipo. Por exemplo, na época do Bolsonaro e Trump, você teve o reconhecimento do governo Guaidó na Venezuela e houve o rompimento de relações diplomáticas com a Venezuela. Isso é visto como um erro da atual gestão, inclusive no Itamaraty. Então, muitas questões são colocadas. Então, existe sim uma preocupação de fato. Agora, tem gente também que avalia o seguinte, que jamais o presidente Lula deveria ter manifestado essa preferência pela Kamala Harris como fez na semana passada, porque isso pode dar, em cenário, lógico, de vitória do Trump, se esse cenário for concretizado, isso pode já criar um mal-estar desde o princípio, porque como um presidente de um país, de um governo, está dando um pitaco na eleição democrática de outro país.
Então também tem esse tipo de preocupação interna, eu vi até de alguns diplomatas aqui no Brasil. Então esse é o cenário mais amplo. Do ponto de vista de economia, aí tem uma preocupação mais específica. A chancelaria no Brasil já prepara o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também alerta os outros poderes que esse uso das comissões do Congresso americano para levantar questões, pressionar o Brasil, o sistema constitucional de freios e contrapesos do Brasil, em especial o judiciário, deve ser ampliado. Dessa vez, a gente viu num primeiro semestre uma comissão com pouca repercussão perto do estrago que poderia ter feito. Com um Trump presidente e uma chefia, uma Câmara republicana e um Senado republicano, esse impacto tende a ser maior. Câmara, primeira mulher eleita para a Casa Branca, ou seja, com Donald Trump, primeiro presidente condenado de volta à Casa Branca e uma volta que pode ser triunfal. Está falando para os mais pobres, é verdade. E a mulher que se vendeu o tempo todo como alguém que veio da classe média, que viveu, de certa forma, o sonho americano, porque é filha de imigrantes e conseguiu chegar à universidade de prestígio, se formar em direito e chegar aonde ela chegou como vice-presidente, ela que tem esse background, né, ela que tem esse histórico de vida, ela fala para a elite. Então ela falou para uma bolha muito restrita, uma bolha muito liberal e uma bolha de poder aquisitivo muito alta. Ela que veio de uma origem mais modesta. E ele, que já era milionário, se tornou ainda mais milionário com os negócios dele. Ele falou para os mais pobres. E eu preciso confessar para vocês que é um dia que eu começo bastante irritado. O papel do jornalista não é gostar da notícia que está dando, é noticiar. Então está aqui a notícia, sem nenhuma tentação por mudar de qualquer forma essa informação, porque essa informação está muito bem caracterizada lá nos Estados Unidos por um processo de eleição que foi uma eleição soberana, né? A despeito de a vontade do eleitor ter sido essa que sai das urnas agora, tá? Então é isso, lamente bastante por aí se você não gostou, acho que você também não gostou da vitória do Trump, eu não gostei, acho que nós vamos enfrentar um período de muita dificuldade aqui. O nosso presidente fez uma aposta em Kamala Harris, talvez não devesse ter feito, né? Declarar o seu apoio a um jornal francês na semana passada, assim em cima do laço, eu acho que vai haver dificuldades aí. E enquanto isso, os bolsonaristas já começam a comemorar. Alguns muito enfaticamente. Bolsonaro, por exemplo, fez uma tuitada gigantesca. Obviamente não foi ele que escreveu, porque o texto está correto, tanto no idioma inglês, que foi a primeira postagem, quanto no português, o que não é afeito ao nosso ex-presidente da República, que todo mundo sabe que não é um amigo das letras, né? Chega de reclamar da vida, porque, afinal de contas, o problema é do eleitor americano, é nosso também, esse problema. Ele vai ter consequência por aqui e nós vamos arcar com isso. Alô, pessoal do campo progressista, não bastasse as eleições municipais desse ano, hein? Vem aí 2026 e daqui até lá um longo caminho institucional aí de reafirmação da vitalidade das nossas instituições, porque não vai ser fácil, hein? Com Trump na presidência dos Estados Unidos de volta, com todo o poder que ele amealhou, com o Senado americano de maioria escrachada, republicana, a Câmara dos Deputados dominada, né? É o que temos para o dia. Fazer o quê, meu filho? Tocar a vida. Vamos tocar a vida, então? O resultado, seja para um lado ou para o outro, ele vai ser inédito, seja com Kamala, primeira mulher eleita para a Casa Branca, ou seja com Donald Trump, primeiro presidente condenado de volta à Casa Branca e uma volta que pode ser triunfal. Guga. Renata, o Trump é favorito, levemente favorito. Eu acho que a Kamala ganhando as eleições é muito mais seguro da gente fortalecer a democracia nos Estados Unidos. É muito mais seguro. Eu, obviamente, que fico torcendo para a Kamala ganhar as eleições. Terminando, e os primeiros resultados vão aparecendo, alguns surpreendendo pelo bom desempenho de Donald Trump. Possível. É provável? Não, não é provável. O provável é o Trump ganhar na Pensilvânia e em Michigan. Pensa um pouco, se ele perde um, ganha no outro, também consolida o cenário
para o Trump. Trump também é eleito presidente. Deixa eu te fazer só uma pergunta sobre isso, para a gente deixar bem claro. O caminho para ela está ficando praticamente inviável, a vitória dele vai se consolidando, mas ainda estamos pendentes desses três. Se perder em um dos três, não tem mais conversa. Não tem mais conversa. Teria o Arizona, mas não tem mais conversa. O Trump será eleito. Assim, o Trump caminha por uma vitória. Nesse momento, é provável que o Trump seja eleito mais uma vez presidente dos Estados Unidos. Ele seria o 45º e o 47º presidente americano. Claro que depende da apuração, tudo. Antes da gente falar mais do tamanho dessa possível vitória que está se desenhando, queria que você falasse para nós... História moderna dos Estados Unidos. Ele volta como uma coisa gigante, Renata. E talvez a dimensão de um governo no futuro, né? Hã? E talvez com mais implicações, desculpa, não queria sim. De mais implicações para o futuro. Exato. E para o mundo inteiro, né? Para várias regiões do mundo, para essa onda de conservadorismo que está... É isso mesmo, Bonner. Parece que agora é oficial. Donald Trump é o 47º presidente dos Estados Unidos. E a Rede Globo deseja que ele faça um ótimo governo. Que ele seja um ótimo presidente para a nação americana. Voltamos aí no estúdio. Bonner, é com você. Obrigado, Felipe. Kamala Harris ligou mais cedo para Donald Trump, reconheceu a vitória dele e, agora há pouco, discursou aqui em Washington. A vice-presidente fez uma defesa da democracia. Os apoiadores de Kamala Harris chegaram cedo para acompanhar a apuração na Universidade de Howard, em Washington, onde a candidata se formou. Antes de anoitecer, o gramado em frente ao palco ficou lotado. Até que às 6 horas da tarde, horário local, os resultados das urnas dos primeiros estados começaram a sair. E em todos eles, Kamala teve um desempenho pior do que era esperado pelos apoiadores. A música continuou alta, mas entre os presentes o silêncio tomou conta, principalmente quando as vitórias de Donald Trump em estados-chave se confirmaram. Por volta da meia-noite, grande parte dos apoiadores tinha deixado o campus da universidade. Antes de 1h da manhã, o chefe da campanha de Kamala Harris, Cedric Richmond, subiu ao palco. Ele agradeceu aos poucos apoiadores que continuavam lá e lembrou que ainda havia votos a serem contados, ainda faltavam alguns estados. E concluiu: vocês não vão ouvir a vice-presidente falar hoje, mas ela virá amanhã para falar não só com vocês, mas com toda a nação. Pela manhã, silêncio na Casa Branca. Quem votou na Kamala chora muito igual a Globo News, então a nossa homenagem aí para quem votou na Kamala aí, ó, pode colocar na tela o choro. Olha, isso é a internet, Emílio. Eles não têm muita dó das pessoas. Sim. Maravilhoso. Eles não perdoam. Ficam desconsolados. Sim. Vira uma canalha. Tem essa parte aí. É porque virou entretenimento, né? A política virou um entretenimento e quem perde é obrigado a aturar as montagens dos memes da internet. Nelson Rodrigues, tinha uma frase do velho Nelson Rodrigues, falava assim: paixões políticas emburrecem. É verdade. Aí, ó. Olha os jovens. Você vê que é bastante jovem, né? Ó. Tá o Guga Chakra lá no fundo, mas não dá pra ver. E essa senhorona? Meu amigo. O Guga Chakra tava triste no final da transmissão. Tava. Nossa, que maravilhoso. Tava muito triste. Ele tava com a carinha desolada, assim. E do lado da tela, assim, ó. Triste isso tudo que a gente tá. Tava até falando com o Caio fora do ar, dá até vontade de chorar, mas... Vai chorar? Não, tem que ter um pouco de extravasar. Fica firme, querido. Fica firme. O negócio vai melhorar. Não pode ser. Nem fossem ter algum outro peso, porque lá não foram enviados todos os delegados. Isso também não se... Há quanto tempo? Vocês não ficam 20 dias, vai sair todo mundo na cadeia, inclusive você. Essas conversas elas aconteceram em Brasília. Por isso que para eles ter um Trump na presidência muda tudo. Eles acham que o nível de pressão institucional que vai se dar sobre o Brasil e outros países do mundo
vai ser outro. A ponto, eles estão tão organizados, Mônica, para tentar fechar aqui meu raciocínio junto com o que você falou, que eu liguei para um senador, presidente de partido de direita, e falei, o senhor acha que a PEC da anistia passa? Ele falou, hoje, de jeito nenhum, em 27 vai. Isso. A lógica é essa, você mudar o... Se você tem uma candidata apoiada pelo Celso Amorim, pelo Lula, pela Globo, pronto, eu estou contra. Eu acho que o outro é melhor. Já não precisaria ser especialista em política americana. Agora é o seguinte, o Trump é tratado por essa turma aí como o Bolsonaro, ele pratica crimes futuros. Aí você lê, o Trump é a guerra, o Trump é, meu Deus do céu, se ele estivesse no poder, é evidente que não haveria nem a invasão da Ucrânia, nem o ataque terrorista a Israel. Porque ele inspira segurança e firmeza. Isso só ocorre, esse tipo de desafio aos democratas, quando o presidente é fraco. E depois daquela desastrosa retirada do Afeganistão, até eu, se fosse comunista, tentaria uma invasão de Israel ou um atentado dos Estados Unidos, porque você percebe que não tem comando no governo americano. O que me assusta são detalhes, parecem brincadeira e é coisa séria, né? Sabe o que me assusta, Ana? É o sorriso permanente da Kamala Harris. Ela ri de tudo. Eles previam um empate, né? Nos estados pêndulo, no voto popular, e isso não está acontecendo. Está havendo uma maré vermelha, né? Inclusive com a conquista do Senado. Então ficou claro que houve um erro das pesquisas que subestimaram os eleitores do Trump, que nem fizeram em 2016 e 2020. Em 2016, a Hillary Clinton era a favorita e o Donald Trump ganhou. Em 2020, o Biden era favorito e o Donald Trump perdeu por pouco. Não foi fácil para o Biden. Então, agora, mais uma vez, subestimaram os eleitores republicanos. Agora, o que vai acontecer? Uma situação parecida com de outros países que votaram, que tiveram eleição esse ano, e que houve uma reação contra os governos. Os partidos dos governos estabelecidos perderam. Isso aconteceu no Reino Unido, aconteceu no Japão, aconteceu na França. Uma reação por causa da pós-pandemia, da inflação. Os governos perderam. Se o Trump quiser fazer algum tipo de retaliação, sinceramente quem está perdendo é ele. Porque vai estar perdendo um parceiro importante, que é o Brasil, que pode assumir um protagonismo importante na transformação ecológica, na criação de energia renovável, nesse novo mercado de carbono que nós vamos criar, vai ser um mercado potente para o conjunto do mundo. Então, se ele quiser fazer qualquer tipo de retaliação, quem vai estar perdendo é ele. Não tem sido a tradição dos governos republicanos. Vocês não ficam 20 dias, vai sair todo mundo na cadeia, inclusive você. Essas conversas elas aconteceram em Brasília. Por isso que para eles ter um Trump na presidência muda tudo. Eles acham que o nível de pressão institucional que vai se dar sobre o Brasil e outros países do mundo vai ser outro. A ponto, eles estão tão organizados, Mônica, para tentar fechar aqui meu raciocínio junto com o que você falou, que eu liguei para um senador, presidente de partido de direita, e falei, o senhor acha que a PEC da anistia passa? Ele falou, hoje, de jeito nenhum, em 27 vai. Isso. A lógica é essa, você mudar o Congresso, composição, e é essa a lógica. Olha, Natuza, é gigantesco. Um ex-presidente dos Estados Unidos, líder nas pesquisas para voltar a ser presidente dos Estados Unidos, foi considerado culpado nas 34 acusações. É por unanimidade aqui nos Estados Unidos. Foi uma decisão rápida, no segundo dia de deliberação dos jurados. Isso é uma derrota imensa para o ex-presidente Trump. Imensa. Muito ruim para um país que se propõe a ser o farol da democracia no mundo, o farol a ser seguido como exemplo de democracia, ter um presidente condenado. E isso é um cenário real. Se Donald Trump vencer, ele não vai ser sentenciado.
Mas a condenação já foi dada. 34, ele foi considerado culpado em 34 acusações. A primeira parte da acusação diz respeito à corrupção, que o senhor teria recebido vantagens indevidas da Odebrecht e da OAS relacionadas aos contratos que eles têm com a Petrobras, e um segundo conjunto de atos que são de lavagem de dinheiro relacionados à reforma do sítio em benefício ao senhor e à sua família, que foram feitos no primeiro momento pelo Bunline, no segundo momento pela Odebrecht e no terceiro momento pela OAS. Me chama a atenção, Marcelo, que essa condenação, ou a sentença, né, que seria divulgada dia 11, ou anunciada dia 11, era um elemento da campanha democrata. Claro. Né? Claro. E isso também desmorona, né, a partir dessa decisão. Quer dizer, o Trump continua condenado pelo Tribunal do Júri. Mas né? fica enfraquecido. Mas fica enfraquecido tanto porque não conheceremos a sentença, quanto porque essa interpretação da Suprema Corte deu argumento. Abre né? novas possibilidades. Então tá dá um pouco uma sensação de um ambiente político se preparando para uma inevitável vitória de Trump e aí não confrontar a democracia americana com um presidente condenado, né? Condenado, quer dizer, com pena já estabelecida, né? É isso. Talvez com esse jeito, né? Já que vamos dar um jeito de tornar a coisa legal, digamos assim, né? Então, não dá para dizer que a nossa democracia é tão falha a ponto de eleger um condenado sentenciado por conta de um crime, claro. Essa pode ser presidente dentro da cadeia, né? É isso, exatamente. A ideia ser presidente dentro da cadeia. Esdrúxulo, né? Todo mundo estranha, né? Exatamente. Mas e aí vai ficando mais difícil. O Trump, na verdade, ele conseguiu, num país como os Estados Unidos, reverter a situação de uma maneira incrível. É inacreditável que uma democracia como a americana se dobre a um político desse quilate, né? É um caso a ser estudado pelos historiadores, pelos cientistas políticos. Quer dizer, quais os elementos? Foi o uso da comunicação correta? Foi o uso do sistema legal em seu benefício de uma forma mais correta? Foi o uso das ansiedades e das insatisfações da sociedade americana? Porque, vamos lembrar, ele transformou, por exemplo, a questão da imigração, e já havia feito isso em 2016, fez de novo agora. Para todos os efeitos, parece que a imigração e a imigração ilegal nos Estados Unidos é o maior problema do país. Exato. Você se convence disso. Exato. Não é possível que não seja. Exato. E aí você vai ver depois pesquisas mesmo que falam das preocupações dos americanos. Há preocupação com o custo de vida, há preocupação com a obtenção de empregos bem pagos e tudo mais. Há uma preocupação diferente. O Trump vencendo nos Estados Unidos gera um reforço, um fortalecimento da direita brasileira. E especialmente do bolsonarismo como um movimento político muito associado ao trumpismo. E eu não estou inventando isso, o próprio Eduardo Bolsonaro já disse, Eduardo Bolsonaro que está nos Estados Unidos agora, junto com o Trump, comemorando a vitória. Então é bem possível que nos próximos movimentos a gente veja uma pressão vinda dos Estados Unidos com o Trump já empossado para reverter o status de inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, abrindo caminho para que o Bolsonaro possa ser candidato em 2026. Então, não descarto em absoluto essa possibilidade de o Bolsonaro, de fato, ser o candidato em 2026. Sai fortalecido. É uma história tão colada que fortalece de lá para cá também. Mas, Guilherme Casarões, nós ultrapassamos o horário combinado com você aqui no estúdio, foi um grande prazer. E você abre para a gente a senda que nós pretendemos percorrer no próximo bloco, analisando justamente as repercussões dessa vitória de Trump aqui no Brasil durante o governo Lula. Muito obrigada. Foi sensacional sua contribuição. É presidente da Argentina, Marcelo. Ele veio para os Estados Unidos. O Trump é o líder da oposição nos Estados Unidos nesse momento. O Bolsonaro, quando veio, o Trump era presidente. O Milei veio falar com o líder da oposição, candidato da oposição à presidência, como um fã. É patética a cena do Milei aqui nos Estados Unidos. Um dia depois de encontrar com o secretário de Estado, Antony Blinken, em Buenos Aires. Então, realmente é muito chocante, né, quando a gente observa isso. E o Trump não respeita muito quem é fã, né? Só para deixar isso claro, o Bolsonaro, depois que foi presidente, ele ficou uma temporada em Orlando. Orlando fica na Flórida, fica próximo, 1 hora. Você está em Mar-a-Lago, em Palm Beach, 1 hora de Orlando, de carro.
Uma hora você está em Palm Beach. Ficou essa temporada toda lá, não emplacou um convite para ir visitar o Trump em Mar-a-Lago. Olha que vexame. O Milley veio até aqui encontrar o Trump. Olha que vergonhoso. Agora, quem que o Trump respeita? O Trump respeita o Modi da Índia, respeita o Erdogan da Turquia, sabe, respeita o Putin, respeita líderes que ele vê como forte. O Trump, o Kim Jong-un da Coreia do Norte, líderes que ele enxerga, o Xi Jinping da China, como forte. Ele não gosta desses fãs, ele usa até, mas ele acha meio patético, isso é muito visível. Então é tão vergonhoso assim, essa performance do Javier Milei, que, nossa, que ponto que chegou aí a Argentina, né, esse presidente da Argentina, pegar o avião em Buenos Aires, encontrar o líder da oposição americana. Isso às vezes é importante para a Argentina. E dar esse showzinho de fã, né? Pior que a fã da Taylor Swift é a Taylor Swift ali que está encontrando. A fã não é. O presidente da Argentina se humilhar, president vai lá, pede para tirar foto, fica ali. O Trump faz o papel dele ali com o fã, né? Vai fazer o ídolo ali, foi até simpático. Vamos dar um mérito pro Trump nisso daí, né? Foi até simpático. O Bolsonaro, quando encontrou o Trump uma vez, falou I love you, né? Que ele não fala muito inglês, mas essa frase ele sabia. O Milley tem um inglês ali truncado, mas fala alguma coisa, então conseguiu se comunicar melhor para tirar foto. Trump is now president of the United States. President Obama What a great honor to be able to introduce for the first time ever. E ele tem uma lista de inimigos, ela tem uma lista do que ela vai fazer, e ele tem uma lista de inimigos. Eu acho que é a tônica do que o Trump está fazendo no discurso dele. O tempo todo é como se ele estivesse colocando à prova e dizendo para as pessoas que se ele voltar para a Casa Branca, ele vai se vingar. Ele vai se vingar de muita gente, inclusive se ele for eleito uma vez presidente. Para ele, pelo menos nas análises que eu leio e nas apurações que eu estou acompanhando de estrategistas da campanha dele, ele vai se sentir também vingado pelo que ele acha que foi uma fraude em 2020. É como se avalizasse esse discurso. Então é muito importante. Ele deu uma entrevista muito interessante para o Joe Rogan, um podcaster aqui nos Estados Unidos, e aí ele pergunta para o Trump assim, como é que foi a sua experiência quando você chegou na Casa Branca? Aí ele define assim, foi surreal, foi sobrevivência. E aí quando pergunta de erros, ele fala, eu escolhi pessoas que eu gostava, de quem eu gostava, mas em quem eu não confiava. Eu não deveria ter escolhido aquelas pessoas. Então, para fechar meu comentário aqui, e voltando para o nosso comecinho da conversa pontual, além de ele estar muito mais à vontade, falando e colocando, e dizendo para todo mundo que ele está a fim de se vingar, não vai ter a turma que vai fazer a espécie de contenção do Trump. Quem estava lá no primeiro mandato... Não só saiu, como está dizendo, não vote no Trump. Isso foi dado para Donald Trump, que chega agora ao número de 204 delegados contra 112. Os democratas vão crescer bastante quando entrar a Califórnia. Isso. Ali vai dar uma... Aí serão 55 Mas nesse momento, você olha aqui, Pensilvânia, Michigan e Wisconsin, os três estão rosa. Margem pequena, mas os três nesse momento estão rosa. Assim como a Carolina do Norte, a Geórgia e o Arizona, Nevada ainda não entrou. Então, dos 7 swing states que a gente falava, 6 nesse momento estão com Trump e 1 não entrou. Então você vê que dali você já interpreta que o caminho para o Trump é aparentemente mais simples, por mais que ainda a margem seja pequena, nesses swing states, tudo, mas quando você olha esse mapa sendo a campanha do Trump, você fica bastante otimista. Vai atualizar já esse número aqui, só para dar uma observação para vocês. Vamos já vai lá. subir aqui, já subiu. 210 delegados confirmados para a entrada de mais estado aqui para Donald Trump, confirmando que E ele quando o vai Guga crescendo fala que a vai vantagem. fazer uma diferença para ela quando entrar a Califórnia, porque é o estado mais populoso e tem o maior número de delegados no colégio, 54 delegados. Bom, até agora há pouco nós tínhamos um senhor fazendo uma pregação lá atrás, perto da Casa Branca, e ao mesmo tempo tinha uma moça que cantava muito mal, eu tenho que dizer, cantando também, estava bem ruim a situação. Agora chegou mais uma pessoa cantando, um pouco melhor, mas o barulho aumentou. Então, eu vou pedir desculpas pelo barulho que tem aqui ao fundo. Acompanhando amigos que moram nos Estados Unidos, gente que trabalha com o que nós fazemos, jornalismo, informação, eu senti reações muito temerosas a respeito do futuro
da democracia nos Estados Unidos. Meio evidente que esse valor, democracia, é um valor relativo ou que talvez não tenha tanto peso para eleitores no mundo. E por que eu falo no mundo, né, professor? Porque Trump é o responsável pela criação de uma série de Trumpinhos. Né? Ele é uma boneca russa que, com perdão do trocadilho, que não é um trocadilho, né, mas fazendo alusão à matrioshka, né, que você abre uma, tem outra igual, ele criou uma série de Trumpinhos moldados à sua imagem e semelhança mundo afora. Né? Que sinal isso dá? Né? Qual é o sinal em relação a este valor, essa ideia de democracia acima de tudo nos Estados Unidos fenecida? Vamos entrar numa outra história que tem a ver com... Aí vamos para os Estados Unidos. Eles querem proibir o Alexandre de Moraes de entrar nos Estados Unidos. Parlamentares americanos querem cancelar vistos de Moraes e de outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha como a novela vai andando e vão chegando outros capítulos inacreditáveis. 4 deputados e um senador dos Estados Unidos, todos do Republicanos, pediram formalmente que o visto de entrada nos Estados Unidos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, seja cancelado. Eles pediram isso também a outros integrantes do STF. Os parlamentares do partido, né, do ex-presidente Donald Trump, argumentam que os juízes brasileiros, os magistrados do Supremo, em especial Alexandre de Moraes, usaram os seus cargos para silenciar a liberdade de expressão. Então eles querem barrar Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, e principalmente por causa do bloqueio do X, e aí eles acham que Moraes não deve ir para os Estados Unidos. Let's be honest, it was a terrible night last night. It was a terrible night for women, for children, for the hundreds of thousands of hardworking immigrants who make this country go, for healthcare, for our climate, for science, for journalism, for justice, for free speech. It was a terrible night for poor people, for the middle class, for seniors who rely on Social Security, for our allies in Ukraine, for NATO, for the truth and democracy and decency. And it was a terrible night for everyone who voted against him. And guess what? It was a bad night for everyone who voted for him, too. You just don't realize it yet. Let's be honest, it was a... Ao contrário do que quando ele venceu Hillary Clinton em 2016, ele obteve maioria do voto popular. Em 2016, aconteceu essa coisa que costuma dar nó em quem raciocina de olho no nosso sistema democrático. Nos Estados Unidos, nem sempre quem ganha leva. Hillary Clinton fez mais votos populares, mas teve menos delegados. Trump jogou um mapa da guerra, mas, digamos, estratégico. Ele mirou estados com delegados, um número de delegados importantes. E é essa soma que dá a vitória. Dessa vez, ele fez barba, cabelo e bigode. Aonde a gente vai, na sequência, desvelar essa segunda perna da apuração. A pressão do Congresso republicano sobre a democracia no Brasil. Por agora, a gente guarda essa informação. Trump vem mais forte pelo voto popular majoritário, com um Congresso republicano e uma Suprema Corte que, mesmo sob o governo Biden, promoveu derrotas importantes para o eleitorado progressista.